Um bom dia a todos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã. Hoje, dia 29 de dezembro de 2020. São agora 13 horas e 30 minutos. E o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 26, do versículo 1 ao verso 25. Que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura dizia ele: Não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca e sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu aquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado aos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou a Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Glória a Deus. Nós vemos que é uma história maravilhosa que Deus e a palavra do Senhor nos traz, falando que certa vez
o Senhor fez uma promessa para Abraão, que iria lhe dar um filho. Ele já avançado em idade, a sua esposa também avançada em idade, e o Senhor faz uma promessa a ele de lhe dar um filho. Agora este filho já é crescido, e a Bíblia nos mostra que ele é a promessa, Isaque é a promessa. Deus havia cumprido a promessa na vida de Abraão. Agora a promessa, que era Isaque, teria que se cumprir. Tudo que Deus havia dito a Abraão iria se cumprir em Isaque e dali para frente, para que a descendência, como Deus prometeu a Abraão, fosse grande, que toda a descendência dele fosse como a areia do mar, aquela promessa que Deus fizera a Abraão. E todos nós enfrentamos embaraços. Nós sabemos que na nossa vida nós enfrentamos contrariedades, temos problemas, contratempos, problemas diversos nas nossas vidas que às vezes nos atrapalham, querem nos fazer parar. E nesta tarde eu quero denominar essas contrariedades de entulhos. Todavia, falando que Deus, Ele não quer que os entulhos da vida sejam um obstáculo a impedir a continuidade da nossa história com Ele, como Deus não impediu a continuidade da promessa feita a Abraão. O Senhor deseja que prossigamos firmes, resolutos da fé, de fé em fé, de glória em glória. Mas muitas vezes os entulhos da vida, os entulhos, as coisas que tentam nos entulhar, nos impede de poder viver o melhor de Deus para a nossa vida. Pois bem, Isaque, filho de Abraão, ao vivenciar uma grande fome na terra, vai para a terra chamada Gerar, atual cidade de Tel Abu, localizada a 18 quilômetros sudoeste de Gaza. Ali ele fica riquíssimo, causando inveja nos filisteus, que começam a entulhar os poços que os servos de Abraão, seu pai, haviam cavado naquele lugar há um tempo atrás. E nós vemos aqui, veja você, que Deus manda Isaque justamente num lugar onde o seu pai já havia passado, aonde o seu pai passou, nos mostrando que ele estava cumprindo ali a mesma fé de seu pai, a mesma obediência que o seu pai teve com Deus, a mesma fé de saber que Deus um dia deve ter dado o entendimento a Abraão para que ele cavasse aqueles poços, e Deus agora manda que Isaque passe e vá para aquele mesmo lugar por onde o seu pai passou, pela obediência, pela fé, pelo temor e por tudo aquilo que o seu pai havia passado. Apesar dos filisteus estarem entulhando os poços de Isaque, ele não desanima e ele continua cavando os poços. Veja que a Bíblia fala que ele saiu junto com Abimeleque, rei dos filisteus. Saíram juntos na amizade, mas a inveja começou a tomar conta daquele homem. E é assim na nossa vida. Muitas vezes você começa a caminhar com pessoas que a princípio parece que vai dar certo. Muitas vezes você está com uma obra nas suas mãos, a princípio parece que vai dar certo. Mas aquela pessoa, ela não tem um chamado de Deus. Aquela pessoa, ela não tem a mesma fé que você tem para exercer aquilo que Deus quer exercer na sua vida. Então por isso Deus coloca pessoas no momento certo, no caminho certo, que seja um homem para andar contigo, para ser um amigo de verdade, que tenha a mesma fé que você, para que você possa fazer aquilo que Deus coloca no teu coração. Por causa do crescimento e da prosperidade, os inimigos de Isaque ficaram com tanta inveja que ele teve que mudar para um vale chamado Gerar, que significa região ou lugar do pernoite. O seu pai Abraão já tinha passado por ali e aberto alguns poços. Nós vimos isso nos versículos 16 e 17. Os primeiros poços abertos por Isaque foram os poços antigos de seu pai. O seu pai Abraão havia aberto poços ali, e que pessoas invejosas tinham enchidos de entulho aquele lugar. Estes poços foram restaurados por Isaque e voltaram a fluir água. Isaque chegou ali, começou a restaurar aqueles poços e novamente começou a fluir água daquele lugar. Muitas pessoas não sabem cavar poços,
Muitas pessoas ficam entulhando os poços dos outros, querem parar o seu chamado, querem parar a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Pessoas que só sabem ver defeitos, pessoas que só sabem ver trazer dificuldades, nunca reconhecem o seu trabalho, nunca reconhecem o seu chamado. Pessoas que só lançam pedras para pesar e fechar a sua capacidade de fluir. São pessoas que não conseguem fazer nada e querem atrapalhar a vida daqueles que Deus está abençoando. São pessoas que não têm a provisão de Deus na sua vida e querem tampar os poços que Deus está abençoando na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus está começando a abrir os seus olhos e te dando forças para que você possa continuar cavando os poços, para que você possa desobstruir os poços que foram tampados pelos invejosos, os poços que foram tampados e entulhados por aqueles que não gostavam de você, por aqueles que não conseguiam ver a tua bênção, por aqueles que não conseguiam ver a prosperidade do Senhor na sua vida. Deus está nesta tarde trazendo a você força para que você possa começar a desentulhar, a desobstruir esses poços, para que a vida volte a fluir novamente para você. E nós vemos que eles começam a tampar os poços ali de Isaac. Se jogaram entulhos nos seus poços. Eu quero te dizer nessa tarde, não pare de cavar. Continue limpando os seus poços. Nunca deixe que os seus poços fiquem cheios de pedras. Pois o manancial que Deus tem, pois o manancial que Deus vai mandar para você, ele vai continuar fluindo a sua vida. Queiram pessoas ou não, queiram os filisteus ou não, queiram os invejosos ou não, o manancial de Deus, ele vai fluir na tua vida. Comece a restaurar os seus poços, os poços que foram fechados, os poços que foram entulhados, que você possa começar a restaurá-los nesta manhã, nesta tarde. Eu quero refletir com você agora 4 poços que Isaac cavou e que nós podemos aprender com eles. Exemplos para a nossa vida. O primeiro é o poço de Ezeque. Foi o primeiro poço que ele cavou. No versículo 19 e 20 diz: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, este poço representa a contenda. Este poço de Ezeque, o primeiro poço, representa a contenda. O primeiro poço aberto por Isaac foi o poço de Ezeque, que representa contendas, lugar de luta, de intimidação. Até então ali não havia água. Até então ali não havia nenhuma gota de água. Mas Isaac pediu aos seus servos que abrisse um poço, e eles encontraram águas nascentes. Mas então por essa água contenderam com ele os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Ali começou a contenda. E eu quero te dizer nesta tarde, águas de contenda, águas de confusão têm gosto muito amargo. Por isso Isaac deixou aquele poço. O poço tinha um valor. Isaac deixou aquele poço valioso para quem estava brigando, para eles poderem beber do seu amargo. Se estão brigando com você por causa de um poço que você conseguiu desenterrar, cavar, e ali saiu água, mas eles estão brigando com você, saia fora, entregue a eles. Pessoas invejosas que não sabem cavar. São pessoas que quando você encontra água, elas logo dizem assim: eu quero essa água. Elas não fazem nada. Mas quando você está fazendo, e quando elas começam a ver o fruto, aí elas querem participar. Aí elas querem tomar parte daquilo que Deus está dando para você. Mas assim Isaac fez. Quando eles disseram eu quero, e começaram a contender, Isaac deixou para lá. Isaac deixou para lá aquele poço de contendas, o poço de Ezeque. Isaac deixou e continuou a sua caminhada. E eu quero te dizer, continue, deixe este poço de contenda,
Continue cavando poços por onde for, porque águas melhores, águas muito mais claras, Deus tem para você. Não beba água amarga, não beba água de contendas. Se há contendas neste lugar, se há contendas neste poço, se pessoas que estão te rodeando, se pessoas que estão te cercando, estão querendo beber da água que Deus deu para você e está causando contenda, deixe para ele, deixe ele beber a água amarga. E Deus tem muito mais água, muito mais poços e muito mais força para te dar, para você cavar estes poços. O segundo poço é o poço de Sitna. Versículo 21 diz: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. E este poço representa inimizade. Este poço de Sitna representa a inimizade. Por quê? Depois que deixou o poço de Ezeque, Isaac mandou cavar outro poço. Mas seus inimigos insistiram em querer a água somente para eles. Eles não queriam que Isaac tomasse posse daquilo que Deus deu para ele. Veja que Isaac já deixou um para trás. E agora Isaac cava outro. E o invejoso é assim. Você sai de um lugar, você fala: esse ministério, vocês querem ficar com ele? Então fiquem com ele. Esta igreja, vocês querem ficar com ela? Fiquem com ela. Esta casa, você quer ficar com ela? Fiquem com ela. Vocês querem o dinheiro? Fiquem com ele. E ele deixou para trás. Mas Deus começou a abençoá-lo em outro poço. Mas eles não desistiram e insistiram em querer aquela água aonde Isaac estava cavando. Por isso esse poço foi chamado de Sitna, que significa inimizade, acusação, briga, ódio. Era um poço que talvez para você também não daria certo. Você estaria no mesmo lugar de ódio, de intriga. Você saiu de um e entrou em outro, cheio de ódio, cheio de intriga, cheio de acusação, de brigas dentro de casa todo dia. Drogas, bebidas, farras. A palavra Sitna é a mesma raiz do nome Satanás, que significa inimigo, adversário. Veja que esse poço é um poço da inimizade. E você estava neste poço, achando que talvez este poço seria bom para você. Mas os inimigos cobiçaram também aquele poço. E Isaac disse: pois fiquem com ele. E Isaac sai. E eu quero te dizer, nesta tarde, se você cavou um poço, e foi por isso alvo de inimizade, peça a Deus que abra outras partes, outros poços, e te dê condições de continuar cavando poços para o seu sustento. Deus não vai te desamparar, como Ele não está te desamparando. Você pode ter deixado 2 poços para trás, mas aqueles poços não iam trazer benefícios nenhum para você. São poços de contenda, poços de inimizade. Porque cavar poços de inimizade, onde você possa refrescar com alegria, para que você vai cavar poços de inimizade, onde você possa cavar, se refrescar com águas de alegria, em um lugar que só há contenda? Você não vai ter dessa água de alegria. Você não vai ter dessa água de bendizer de Deus, de coisas boas de Deus, de bênçãos de Deus, em poços de contenda, em poços de inimizade. Nunca você vai encontrar coisas que vão acrescentar à sua vida, que vai trazer bênçãos para você nesses poços. Deixem para eles. Deixe para os seus inimigos. Não beba da água da inimizade. Não guarde no seu coração também o rancor daquele poço da inimizade. Se eles ficaram no meio daquele poço de contenda, no meio daquele poço de inimizade, deixe eles ali e saia e caminhe. Agora a Bíblia fala que no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe
Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Este poço, ele tem um significado melhor. Este poço representa a prosperidade. O poço de Reobote representa a prosperidade, porque quando ele cavou esse poço, eles não contenderam com ele. Isaac continuou cavando os poços e encontrou novamente água. Veja que ele não parou de cavar. E todas as vezes que ele cavava, ele encontrava água. Eu quero te dizer, não pare de cavar. Não pare de pregar. Não pare de fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos. Porque Deus tem muitas coisas a fazer na sua vida. Os poços podem ter sido entulhados lá atrás. Mas lá na frente, Deus tem muitos poços para você. E poços muito melhor do que aqueles que ficaram para trás. Do que os poços de contenda e de inimizade. Veja que agora há um poço de prosperidade. Desta vez ninguém perturbou Isaac. Desta vez ninguém perturbou. E por isso ele chamou este poço de Reobote, que significa lugar espaçoso. Lugar de descanso. Lugar de alívio. Aquele era um local muito aberto e largo. Certamente foi Deus que mostrou aquele lugar para Isaac e lhe dava a direção para encontrar água. Se Isaac não tivesse perseverado, se Isaac não tivesse continuado na sua fé, se Isaac não tivesse continuado na fé, lembrado da fé do seu pai Abraão, lembrado que ele era a promessa, ele não estaria bebendo aquela água. E sim, ele estaria bebendo água de entulho, água amarga, de contenda, água de inimizade. Se você não tivesse deixado para trás aqueles poços, você talvez estaria bebendo aquela água de contenda, água de inimizade. Talvez você pensaria que estava tudo bem, mas você estaria ainda num lugar de desgraça, num lugar onde Satanás estava habitando, onde a inimizade estava habitando, onde a contenda estava habitando. Só havia brigas, só havia confusão, só tinha drogas, festas, baladas, prostituições, e a sua vida só caindo e você perdendo tudo. Mas ele insistiu. Mas Isaac continuou cavando os poços. Isaac continuou, e quando ele continua, ele encontra águas de prosperidade. Lamassou de Cantarábia. Ele encontra água de prosperidade. E agora ele tinha um lugar espaçoso para crescer. E os seus inimigos cansaram de ir atrás dele. Oh, maravilhas! Os seus inimigos pararam, cansaram de ir atrás dele. Deus tirou ele de um lugar. Deus tirou Isaac daquele lugar e levou ele para um lugar onde os seus inimigos cansaram de segui-lo. Assim também está sendo na minha e na sua vida. Deus nos tirou de um lugar e nos colocou em um outro lugar, em uma posição em que nós devemos ficar parados, esperando para que as coisas de Deus aconteçam. Neste poço que você está é o poço da prosperidade. É aí que Deus vai te abençoar. É aí que Deus vai trazer a bênção para você. Porque o seu inimigo, o invejoso que entulhou os seus poços, ele ficou dentro daqueles poços de contenda. Os inimigos estão lá dentro daqueles poços de contenda, entulhado, bebendo do cálice do diabo, do cálice de Satanás. Continue cavando os poços e Deus te dará um lugar espaçoso como Reobote. E seus inimigos não irão te alcançar, como não estão conseguindo me alcançar e te alcançar. Se você está sendo perseguido por causa do fluir de Deus em sua vida, lembre-se que o Senhor irá cumprir cada promessa que Ele fez a você. Cada promessa que Deus fez a Abraão, Ele cumpriu. Cada promessa que Deus fez a mim e a você, Ele irá cumprir na sua vida. Antes do Senhor nos levar no rapto, no arrebatamento, porque nós fazemos parte da noiva, o que Ele nos prometeu fazer aqui neste lugar,
Ele irá cumprir, porque Ele é Deus. Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Oramanagassou decantarabagassúbia. Deus tem águas de prosperidade para você. Deus tem água de prosperidade para mim. Deus tem água de prosperidade para nossas vidas nesta tarde. Abra os seus olhos. Toma aquilo que tem nas suas mãos. Use a ferramenta que você tem nas tuas mãos. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Cave os seus poços da maneira que você souber. Com a ferramenta que você tem nas suas mãos, cave os seus poços. E Deus fará fluir águas no poço em que você cavar. E agora nós vimos mais um poço que ele cavou. O último poço. A Bíblia nos fala no versículo 32 e 33. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Berseba significa lugar de juramento, lugar de aliança, lugar de promessa. Ali em Berseba, Isaque e Abimeleque juraram da parte a parte, de parte a parte. E Isaque os despediu, e eles foram em paz. Em Gênesis 26, 31. Berseba foi um lugar de bênçãos definitiva para o resto da vida de Isaque. Olha só para você ver. Aquele lugar foi aonde se cumpriu a promessa. Foi aonde que foi a definição de Deus na vida de Isaque. Berseba foi o lugar, o poço, em que se cumpriu a promessa, em que saiu águas vivas, que se cumpriu na vida de Isaque. Ali se despediu dos seus inimigos. Persevere pela fé, eu te digo nessa tarde, porque as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida, em tudo ao seu tempo oportuno. Tudo tem o seu tempo, e Deus irá cumprir em sua vida as promessas. Nós vemos que Berseba é um lugar de promessa e de paz. Deus tem promessas para você, promessas de vida, promessas de paz, promessa de prosperidade. Foi em Berseba que Isaque armou a sua tenda e construiu sua vida em sua família. Existe um lugar que quando você chega, ali você estabelece. Porque cavar poços significa que é preciso continuar acreditando que as bênçãos de Deus fluirão, mesmo em tempos de crises. Nós estamos vivendo em um tempos muito trabalhosos. Nós estamos vivendo em tempos de muitas crises no mundo inteiro. Nosso planeta está passando por uma dificuldade muito difícil. Tudo está sendo preparado para o governo do anticristo, que a Bíblia diz. Mas nós estamos num lugar, eu e você, que somos parte da noiva, achamos Berseba, cavamos o nosso poço, e aqui nós estabeleceremos o nosso altar, e aqui nós estabeleceremos o nosso altar ao Senhor. As promessas de Deus são fonte de bênção inesgotável, que irá saciar a nossa sede espiritual. É em Berseba, é neste lugar que você está, que Deus quer te abençoar. É neste poço que você está. Deus não vai permitir que os inimigos venham entulhar este poço, porque os anjos do Senhor estão em Berseba, guardando o seu poço, guardando, e essas águas só você irá beber dela, você e aqueles que estão contigo. Orassude cantaramanagai. Estamos cavando poços em Berseba. Não construímos uma tenda como Isaque, mas erigimos um altar, um tabernáculo para o Senhor. E cremos que o poço de água nascente chamado Jesus Cristo está conosco, e que tem muitas almas sedentas, muitas que beberão dessa água e nunca mais terão sede, porque nós estamos crendo que este poço que está nascendo, que nós erigimos,
que está nascendo com a fonte que é Jesus, irá satisfazer a água de muitos, satisfazer a sede de muitos. Jesus Cristo certo dia respondeu, a Bíblia nos diz em João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Nós estamos neste lugar. Nós estamos bebendo dessa água e dando de beber a outras pessoas. É nesta fonte que é Jesus Cristo que a nossa vida está sendo abençoada. É nesta fonte que é Jesus Cristo que o Senhor tem nos revelado a sua palavra. É nesta fonte que é Jesus Cristo que o Senhor tem aparecido a nós. É nesta fonte que é Jesus Cristo que a visão do Senhor irá aparecer a nós. É nesta fonte que é Jesus Cristo que o leque irá se abrir das revelações, porque foi nesta fonte, foi neste lugar que o Senhor apareceu a ele e disse, a Bíblia diz assim: e aparecendo-lhe o Senhor naquela mesma noite, lhe disse: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então ali edificou um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Este poço foi cavado em Cristo. Ele armou ali um tabernáculo. Ele armou ali um altar. Ele armou ali uma tenda. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, arme a sua tenda neste poço, em Berseba. Arme a sua tenda, porque é aí que o Senhor quer falar contigo. É neste lugar que Deus está aparecendo a você. Você está tendo sonhos, você está tendo visões. O Senhor tem falado ao seu coração em oração. O Senhor tem falado a você no seu quarto quando você ora. O Senhor tem te mostrado muitas coisas. É porque você chegou em Berseba. E este poço é o poço da promessa. E é aí que o Senhor está aparecendo a você. E é a partir daí que as promessas irão se cumprir. A promessa do Senhor está se cumprindo na sua vida. Tudo que foi roubado por Satanás, pelos seus inimigos lá atrás, o Senhor está te devolvendo em Berseba. O Senhor está trazendo para você 1000 vezes mais. As bênçãos do Senhor estão vindo sobre a sua vida. As prosperidades de Deus estão vindo sobre a sua vida. O seu ministério está sendo abençoado. Não pense você que aquele ministério que antes você tinha que era abençoado. Não se lamure por causa daquilo. Era poço de contenda, poço de inimizade. É neste Berseba, neste poço, que Deus irá te dar um ministério abençoado. Você e quem estiver contigo na mesma visão. E se há alguém fora dessa visão, fora da visão de Berseba, fora da visão que Deus quer trazer para você deste poço, ele não vai continuar com você. Deus está trazendo a você pessoas, a você pastor, que tem um ministério parado, um ministério que você não está exercendo mais, a você evangelista, a você pregador da palavra, a você levita, a você que faz parte do corpo de Cristo e que tem um ministério e que um dia eles entulharam este poço. Cave este poço de Berseba nesta tarde, porque Deus quer se revelar a você. É neste poço que Ele está te abençoando. E Deus está abençoando a sua família. Deus está abençoando o seu ministério. É hora de pregarmos a palavra. É hora de vivermos em Cristo. Porque o mundo está passando por uma situação muito difícil. O mundo está passando por um colapso.
mas nós somos boca de Deus para esta nação e para o mundo. Continue cavando seus poços. Não pare de cavar. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edwilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com, no mínimo, 5 pessoas. Para que a palavra do Senhor possa ser penetrada, ser compartilhada. E que você possa estar evangelizando também. Entre no nosso canal. Dê o seu like, o seu joinha ali. Participe conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus.